noite, família Brasa Church. Que honra estar nesse momento com vocês. Os nossos amados pastores logo estão de volta. E eu estou muito feliz, muito alegre de poder compartilhar a palavra hoje, emprestado do Flama, esse ministério que a gente ama e está vendo tantos adolescentes conhecendo essa identidade nesse momento tão importante da vida. Se tu tivesse um adolescente parente, tem um adolescente parente ou algum filho, não deixa de levar as sextas-feiras lá, porque a gente está vivendo algo muito, muito especial de Deus. Também queria já dar boa noite para a nossa igreja online que nos acompanha. É muito bom ter a presença de vocês também nos acompanhando. E hoje eu estou empolgado para compartilhar sobre esse meu amigo Jesus com vocês, de uma das histórias mais fascinantes que fala a respeito dele na Bíblia. Por isso eu já quero te convidar a ir abrindo tua Bíblia, seja física ou online, no capítulo 24 do livro de Lucas. Abre lá, Evangelho de Lucas, capítulo 24, porque o nome da pregação de hoje é Ele está no caminho. Tu vai perceber que ao longo da nossa jornada, da nossa vida, Ele está no caminho. E como eu disse, no Flama a gente lê bastante a Bíblia e a gente vai para uma passagem que eu quero que você acompanhe comigo. Então, lá em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, a gente começa essa jornada. Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo, verificaram a exatidão do que as mulheres disseram e não o viram. Então lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas os discípulos o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque a tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E agora a nossa parte final dessa cena, versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração queimava no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram a Jerusalém, onde acharam reunidos outros discípulos, aos quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Eu quero te convidar a fechar teus olhos, a gente vai orar sobre esse momento. Espírito Santo de Deus, a gente pede a tua presença aqui nesse lugar. A gente sabe que o Senhor é o maior interessado nesses encontros. E se alguém acha que vem aqui por acaso, a convite de alguém, que o Senhor possa já deixar claro que esse dia já estava marcado para esse encontro, Senhor. O Senhor já estava no caminho. Espírito Santo, personifica a palavra de acordo com cada realidade. E eu te peço, Espírito Santo, nos toca para que os nossos olhos abram para te enxergar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém.
Eu não sei vocês, mas para mim uma das coisas que mais a mente humana gosta de produzir são expectativas. Eu, quando vou para casa e chego para minha esposa e falo, ó, meu amor, eu tô aqui querendo hoje te levar para jantar. Eu sei que a mente dela já tá pensando, se eu não falo o lugar, que ela vai fazer as malas e eu vou estar com uma passagem para Londres ou Paris, quando na verdade talvez a minha intenção seja levar para um lugar simples, só um novo restaurante. Mas o coração dela é esse coração cheio de expectativas. Eu já sou bem mais pé no chão, sou bem mais tranquilo, mas quando o assunto é futebol, também mexe com o meu coraçãozinho. Vocês sabem quem gosta de futebol. Essa Copa não tinha tanta esperança no Brasil, mas foi um jogo a gente ganhar. Eu já comecei a pensar, ó, se a gente agora ganhar confiança, chegar na semifinal, o time pode crescer, o Hexa pode ser realidade. E aí, toma. Todo mundo gaúcho sabe o que a gente tá passando, né? No futebol, nem é bom comentar muito. A nossa expectativa, bum, lá no chão. E há uns 2 anos atrás, a gente foi para uma viagem nos Estados Unidos com outros líderes dessa igreja, nossos pastores, Maurício Giannini, a Júlia, o Franz. A gente foi para Atlanta e outros estados visitar igrejas. Aqui tem algumas fotos dessa viagem. E foi muito especial, teve muito ensino, foi antes do Flama nascer. E para mim, eu tive assim, gente, um momento particular muito, muito especial. Para quem não sabe, o pastor Franz é o pastor mais estiloso dessa igreja. E eu pude ver uma masterclass mesmo, assim. O Franz entrando numa outlet, escolhendo como uma curadoria de roupas. E eu dei uma distância, fiquei um pouquinho mais longe, o Franz estava ali no meio, para não sufocar o artista, né? Sabe como é? Mas eu fui anotando tudo para comprar as mesmas coisas, poder aplicar depois no meu guarda-roupa. E foi muito, muito especial esse momento. Mas quando acaba a conferência, cada um tomou um rumo. Uma parte do nosso time voltou para Porto Alegre, outra parte foi visitar alguns amigos nos Estados Unidos. E eu e a Vicky, a gente já tinha uma viagem estendida. Começava ali a nossa viagem tão planejada. E o primeiro destino como bons turistas nos Estados Unidos foi para Orlando, que a gente optou para ir. E assim, óbvio que eu comprei ingresso para parque de diversão, a gente foi fazer compras, mas eu dou a minha palavra para vocês que o objetivo em ir para Orlando não foi por nada disso. Foi em especial para ir num culto de uma igreja chamada Jesus Image, que a gente gosta, acompanha bastante. Então eu me planejei todo para ir para Orlando em razão desse culto. No sábado acaba a conferência, domingo a gente vai para o aeroporto de Atlanta, gigante, fila, caos acontecendo, atrasa o voo. Quando finalmente chama para a gente entrar no avião, a gente afivela o cinto, dá uns minutos, todo mundo já está irritado pelo atraso, e aí vem uma mensagem do piloto. Senhores e senhoras passageiros do voo em direção a Orlando, infelizmente ele está cancelado em razão das condições climáticas. E aí eu olhei para a Vicky, falei, não acredito, a gente vai justamente perder aquilo que a gente mais queria fazer nessa viagem. E aí eu corri para a companhia aérea para tentar entender se existia um novo voo e recebi a notícia que não tinha mais voo nenhum naquele dia para Orlando. Aí na fila a gente já conectou com os brasileiros, sabe como que é? Orlando, tu chuta uma árvore e cai uns 10 brasileiros, tem mais brasileiro que americano. E a gente combinou de dividir carro, gasolina e voar para lá. Mas quando eu cheguei, depois de 5 horas e meia de carro, eu tinha perdido totalmente o culto, tinha acabado, não tinha mais aquilo que eu fiz tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Eu não sei para você como é lidar com esse sentimento de frustração, desse sentimento de decepção, mas eu quero já abrir a nossa pregação te questionando isso. Porque a expectativa é algo natural do ser humano, mas a decepção mexe muito com o nosso coração. Tu pode estar decepcionado contigo mesmo porque há anos tu estuda para um concurso e a aprovação nunca vem. Tu pode talvez estar decepcionado porque o teu negócio, tu faz tudo certo, mentoria, paga imposto, organiza tudo da melhor forma, mas por algum motivo não está acontecendo. Tu não está entendendo por que as coisas não dão certo e tu te decepciona contigo. Ou tu pode estar decepcionado com alguma pessoa que tu depositou tua confiança, abriu tua vida, quis dividir por vezes a tua vida e ela te traiu, fez algo que tu não gostou, algum amigo que tu esperava uma palavra de conforto e chegou uma mensagem, alguma notícia de algo que ele falou de ti e aí teu coração se fechou. Sabe? Essa decepção que vem com alguém, ou até mesmo a tua decepção com Deus, que talvez tu nem fale, mas tu olha e fala, Deus, eu já estou com esse exame, esse diagnóstico, está passando o tempo, ele continua igual, as coisas não estão mudando. Por que isso está acontecendo comigo? Ou alguma coisa que vem de surpresa e aí tu não entende. Se está fazendo tudo certo, por quê?
que justamente na tua vida entrou todo esse caos. A grande realidade é que toda decepção nasce de uma expectativa. Então, é quase uma consequência de grande parte daquilo que a gente espera sobre algo, que quando não acontece da forma que a gente imagina, vem a decepção. E esses discípulos, lá no versículo 21 do capítulo 24 de Lucas, mostra que eles esperavam algo. Olha lá o que está escrito: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Esses discípulos falam que nessa ideia de redimir, de um resgate, eles tinham uma expectativa que o Messias, que eles abriram mão para seguir, e viram coisas incríveis, extraordinárias, milagres, ensino, coisas que eles jamais imaginavam, resgatassem eles de um governo opressor. Roma subjugava o povo de Deus, tratavam eles mal. E eles imaginavam então que com Jesus tudo seria diferente. Existiria um triunfo, uma mudança de vida. E Jesus sim resgata eles, mas não de uma parte política, de um governo natural, mas de um governo espiritual. Ele acaba com a tirania do pecado, ele nos resgata da morte e nos dá salvação. E era essa a missão de Jesus. Mas tanto foi a frustração desses discípulos que viram o seu amado ser crucificado na sexta-feira, crucificado, torturado, humilhado, que a tristeza, a dor e tudo aquilo que eles não estavam entendendo não fechava na cabeça. Aí no sábado, silêncio. No domingo, mesmo com uma notícia que o túmulo tinha acontecido algo, ainda assim não foi suficiente para mudar o destino para onde eles estavam indo, em direção a Emaús. E eu sei que na nossa vida a gente tem várias decisões e nossos relacionamentos e aquilo que a gente escolhe pode impactar no nosso caminho, mas deixa eu te falar uma coisa que já é o nome do nosso primeiro ponto. A frustração pode mudar a direção da nossa vida. É uma dura realidade, mas Deus quer que tu esteja atento sobre isso. Vamos para Lucas 24 de novo, continuar essa história, lá no versículo 13. Naquele mesmo dia, os 2 discípulos estavam indo então para a aldeia chamada Emaús, assim começa a nossa história, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Deixa eu explicar um pouquinho que dia é esse. Alguém tem uma ideia que dia é esse? É simplesmente o maior dia da história. Se a gente está reunido aqui nesse teatro, se o cristianismo existe, se existe motivo para a gente cantar louvores que nem estava aqui no início, um momento tão especial, é por causa desse dia. É o domingo de ressurreição. É logo após do silêncio, o domingo onde Jesus volta. É esse dia que eles estão contaminados por tamanha dor e decepção que não conseguem entender o que está acontecendo. Estão vivendo ele como se fosse uma mentira. E no mesmo dia, para ter uma ideia, esses 2 discípulos estão indo numa direção. Eles estão indo em direção a Emaús. Sabe o que significa essa ideia de ir em direção a Emaús? Eles estão falando para Deus: olha Deus, eu acreditei em ti, eu achei que tu tinha algo para mim, eu acreditei nas tuas palavras, mas agora eu vou voltar para minha velha vida, para o lugar para onde era a minha terra antes de te conhecer. Essa direção em Emaús aqui são 10 quilômetros. E eu sei que aqui nesse teatro deve ter alguns maratonistas que vocês fazem 10 quilômetros antes de tomar um café da manhã, mas eu ainda não fui picado por esse mosquitinho da corrida. Eu sei que tem alguns amigos insistindo para isso. E 10 quilômetros para um mero mortal que nem eu é muita coisa. É caminhar em direção e refletir muito nessa tomada de decisão. E é para esse momento que os discípulos estão vivendo exatamente essa situação. O texto não fala que eles deixaram de crer em Jesus, mas fala que eles esperavam algo que não aconteceu da parte de Deus. Eu lembro de um casal que alguns anos atrás chegou na Brasa Church e a gente conhecia eles desse início antes de se converteram aqui nessa igreja. E ela era uma guria bem tímida, bem fechada. E quando ela conhece Jesus, algo acontece. Não sei se já conheceram alguém assim, mas ela ganha um brilho. O olho dela brilha, ela tem um sorriso que quando ela entra, ela invade, ela contamina todo mundo pela felicidade, por ser alguém que realmente está lá com essa alegria estonteante. Só que durante o namoro deles, estavam acertando as coisas e esse meu amigo entende que precisava terminar o relacionamento. E quando ele termina esse relacionamento, para ela foi um golpe duro demais. Dá para perceber na hora
que esse brilho que ela tinha aos poucos foi se apagando. Eu me lembro de alguns cultos, ela ainda vindo, levantava a mão de vez em quando no louvor, ainda ela estava ali, sabe, de corpo presente. Mas a minha impressão, a minha leitura, não conversei com ela direto sobre isso, mas a minha leitura é que ela estava braba com Deus. Poxa Deus, comigo? O que aconteceu? E pouco a pouco ela foi se apagando. E na nossa vida, quando a gente está decepcionado e frustrado, às vezes acontece isso. A gente pode estar no lugar certo, que é aqui na Brasa Church, conhecendo a Deus, provando do amor dele, mas ainda assim, porque a gente está tão contaminado por aquilo que está acontecendo em outras áreas da nossa vida, por estar frustrado, talvez com algo que aconteceu aqui ou fora, o nosso coração está indo para Emaús, ainda que o nosso corpo esteja em Jerusalém. É exatamente essa a realidade. Às vezes nosso corpo em direção a Jerusalém, mas o coração indo embora direto a Emaús. E sabe qual que é o problema disso? Quando a gente está frustrado com algo? É que a gente toma atitudes que a gente não tomaria se não tivesse assim. A gente abandona amizades no calor do momento, a gente começa a desistir de um chamado e de uma promessa que Deus já nos fez mais novos, porque um episódio não foi exatamente da maneira que a gente queria. A gente endurece nosso coração, porque a gente deixou alguém entrar e essa pessoa nos feriu. E a gente tentou fazer tudo certo. Mas nosso coração agora, duro, olha para Deus e fala, olha Deus, eu fiz do teu jeito, não deu certo, agora é comigo, eu decido como fazer. Ou a gente para de orar porque parece que a nossa oração está caindo num vazio. Deus não está respondendo. A gente passa a interpretar toda a nossa vida por causa de um episódio que chegou atravessado, que nos incomodou e de alguma forma mexeu com a forma que a gente via tudo isso. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, que assim como os discípulos em Emaús, Jesus está presente. Jesus está vendo o que está acontecendo. Jesus está no nosso caminho. Ele está se apresentando, ainda que tu não entenda. Por isso uma frase que eu gostaria que tu gravasse nessa noite é que o fato de você não compreender o que Deus está fazendo não significa que Deus deixou de agir. Deus é esse perito de cumprir promessas de uma forma diferente que o povo imagina que seria cumprida. Abraão queria que o filho dele viesse na mocidade, o filho da promessa, mas ele tenta dar um jeitinho e mesmo assim não consegue, até que no momento certo Deus realiza a promessa que ele tinha. José também tem um sonho de governar e tem uma autoridade de governo quando pequeno, mas é vendido como escravo pelos irmãos, passa por uma prisão. Eu imagino que ele devia se questionar, Deus, eu tive esse sonho, o que está acontecendo? Mas no momento certo as promessas de Deus acontecem. E a dúvida é por quê? É porque a gente é bom? É porque a gente sabe todo o caminho certo para caminhar? Não, porque Deus é fiel para cumprir. Graças a Deus por esse Deus que não nos abandona. Amém, igreja? E eu quero te perguntar então, o que a tua frustração já mudou em você ou naquilo que você enxerga sem que você percebesse? Para alguns segundos aí, para pensar. O que uma frustração já mudou em ti? Quais pessoas tu deixou de falar? Quais lugares tu deixou de frequentar? Que tipo de coisa tu deixou de fazer? O lugar que era para tu estar e tu não está mais porque tu te decepcionou. Para uns segundinhos, pensa aí no teu lugar. Uma boa notícia é que mesmo frustrado, Jesus caminha nas nossas inquietudes, nossos questionamentos com a gente. E é sobre isso que a nossa história continua. O nosso ponto 2 fala que Jesus continua caminhando com quem está frustrado. Lucas capítulo 24, versículo 17, vamos seguir essa história. Ele lhes respondeu, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminho? Os discípulos pararam com o rosto entristecidos. Então, eles começam a compartilhar fatos. Um deles, chamado Cleopas, pergunta-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E aí eles começam a contar fatos do que aconteceram com Jesus. Foi entregue para ser condenado à morte, crucificaram, contudo, era ele quem traria, a gente tinha essa expectativa, redenção a Israel. É o terceiro dia e nada aconteceu de diferente. Mulheres vão ao túmulo, encontram algum vazio e tem essa notícia dos anjos, eles estão relatando fatos, apenas fatos. E o que eu acho lindo nessa história é o coração do nosso Deus.
Porque Jesus, imagina que é o primeiro ato relatado, depois do maior feito da história da ressurreição. Quem que Jesus vai encontrar? Não é o Dream Team dele, não são os 12 discípulos agora 11, que estavam com ele naquele momento. Não é para eles que ele vai. Jesus não chega para Jerusalém, faz um grande evento, coloca uma faixa e fala o seguinte: para vocês que me maltrataram, seus invejosos, eu voltei. A casa caiu. Jesus está aqui. Ele não faz isso. Não, pelo contrário, o coração do nosso Deus é um Deus que dá um passo em direção àqueles que estão sofrendo. E ele vai para 2 discípulos que faziam parte, que segundo os teólogos trazem, dos 70. Jesus tinha 12 discípulos que andavam mais próximos, mais íntimos, e 70 que eram aqueles que abriram mão também da sua vida, seguiam a Jesus, ouviam seus ensinos, viam seus milagres. E Cleopas, inclusive, indicam que podia ser um parente de Jesus, discípulo e parente. E ainda assim, eles não reconhecem por tamanha frustração. Mas o que é importante a gente ver é que Jesus dá o primeiro passo na direção deles. Talvez você esteja aqui no teatro achando que por aleatoriedade tu chegou. Jesus já deu o primeiro passo na tua vida. Talvez você não tenha percebido, mas ele tem um encontro hoje contigo. Quem é discípulo sabe, a gente ama porque ele amou primeiro. Sempre é assim o coração do nosso Deus. E deixa eu te falar uma coisa, tu pode estar frustrado com o teu casamento, mas Jesus está no caminho. Tu pode estar frustrado com o teu trabalho, mas Jesus já chegou e está no teu caminho. Tu pode estar frustrado com a tua vida financeira ou até mesmo com os teus filhos que tu investiu. E eles estão tomando atitudes e decisões que tu não gostaria nesse momento. Mas Jesus está no caminho. Tu não pode estar enxergando, não pode estar percebendo, mas Ele está lá. Por isso eu quero te deixar também essa frase, que a nossa percepção da presença de Deus pode até falhar, mas a presença de Deus não depende da nossa percepção. Que notícia boa, não é? Que coisa boa, glória a Deus, pode aplaudir a Deus, esse nosso amado que se faz presente. Lá em casa eu sou o rei de perder coisas. Por onde eu vou, eu perco tudo, tablet, mochila, sou esquecido muitas vezes, mas em casa em especial eu perco muito a chave de casa. Alguém passa por esse problema também, de perder a chave de casa? Meus amigos se identificam, alguém está cutucando, já vi esposas, vocês sofrem com a gente. E geralmente esse sumiço acontece em 2 oportunidades. Quando eu chamo o Uber e ele está chegando, ou quando eu tenho um compromisso que eu estou atrasado. E aí qual que é a minha reação? Eu fico irritado. Eu jogo tudo pro ar, chacoalho os casacos, abro o armário, falo com a Vicky, falo: amor, onde está a chave? Cadê o lugar dela? E não foi 1 ou 2 vezes que depois de bagunçar toda a casa, eu olhei para a porta e onde estava a chave? Na porta. No lugar mais óbvio que uma chave poderia estar. E na nossa caminhada com Jesus é um pouco assim que acontece. A gente está decepcionado, frustrado, e ao invés de ir para Jesus, abrir nosso coração e depositar nossa mágoa para Ele, não. A gente já quer se frustrar e resolver. A gente já vai dando uma palavra atravessada para um amigo que nos decepcionou. A gente já toma uma atitude de não voltar nunca mais para esse lugar. A gente já quer resolver do nosso jeito, na força do nosso braço. A gente não faz o mais óbvio, que é a solução da nossa angústia, que é entregar isso para Deus. Não. A gente quer simplesmente resolver da forma errada. Esses discípulos são que nem nós, gente comum. E a gente acha que Deus está distante nesses momentos. Mas Tozer, que é um autor que eu gosto muito, fala o seguinte: nunca precisamos gritar através dos espaços para um Deus ausente. Ele está mais perto do que a nossa própria alma, mais próximo do que o nosso próprio pensamento mais secreto. Jesus está no caminho das nossas vidas. E para ter uma ideia, a ironia dessa história toda é que Jesus, ele escuta a história pelo ouvido dos discípulos. Eles estão contando o que aconteceu com Jesus. E os fatos estão certos. Ele foi morto, crucificado e tudo mais, mas a conclusão está errada. O que me leva a ver, inclusive, que a gente pode interpretar a nossa vida de forma errada, mesmo enxergando os fatos. Não é porque tu está vivendo algo ruim que Deus não está ali, ou que Ele tem um propósito sobre isso. Eu tenho um padrinho de casamento que me conta essa história. Quando ele casa, ele já estava bem magro. Ele estava achando estranho isso. E passado algumas semanas desse casamento, ele diz que o corpo dele começa a definhar. Fica magro demais. E aí vem a pior notícia, o pior fato. Câncer. Logo após o casamento.
Ele tem duas opções entre ficar triste ou se jogar para os braços de Deus, e ele opta por se jogar para os braços de Deus, e ele diz que foi o período que ele provou do maior amor que ele poderia ter provado, ao ponto de pessoas irem na casa dele, pedir conselho, querer, sabe quando alguém não sabe o que dizer? Quando um amigo teu passando uma necessidade, tu fica desviando o olhar, tu tem um olhar de tristeza, e alguns vinham para motivar ele, mas ele provou tanto do amor de Deus nesse período, que ele motivava. E as pessoas que chegavam na casa dele saíam de lá diferentes, porque tinham tido um encontro com Jesus, através do testemunho dele. E ele dizia que sim, depois ele foi curado, mas ele não mudaria nada na história dele, porque foi ali onde o amor mais puro foi provado. Talvez na tua dificuldade de hoje, a tua decepção, Deus quer te ensinar um atributo dele que tu não está enxergando. Tu pode ser honesto com Jesus. E é isso que ele espera dos seus amigos, que a gente pode abrir nosso coração. Tu percebe que ele não interrompe nessa história, em nenhum momento o relato do que está acontecendo. Ele escuta os fatos, ainda que esses fatos estejam com a conclusão errada. Jesus, ele quer te ouvir. A frustração nos cega. E a dúvida para vocês agora é quanta coisa boa tu deixou de ver, simplesmente porque a decepção tomou conta do teu olhar. Quantas bênçãos já foram realizadas, quantas coisas Deus já atendeu, mas tu não consegue nem mais enxergar a boa notícia, porque tu está frustrado, tu está chateado. Mas, para terminar essa história, e o nosso último ponto, fala desse encontro, onde os nossos olhos se abrem. E Jesus quer abrir os teus olhos hoje. Então, ponto 3, encontrar Jesus abre os nossos olhos. Versículo 27, fala que Jesus, então, no caminho, depois de ouvir todo esse papo, todos esses fatos, ele começa por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Eu imagino essa cena, ele pegando as escrituras no caminho e falando, lembra? Lá em Gênesis, aquela promessa de que da descendência da mulher viria o Messias, ele pisaria na cabeça da serpente e seria ferido no calcanhar. Então, é sobre esse Jesus que precisava ser ferido para nos dar vida e matar, triunfar sobre a morte. Lembra aquele cordeiro sem pecado, sem mácula, que o povo de Israel sacrificava em expiação e ao pagamento aos pecados? Então, era Jesus, ele precisava morrer e em pagamento aos nossos pecados. Lembra sobre aquele profeta Isaías, que falava que o Messias seria transgredido, esmagado, sofreria as nossas dores. Então, é sobre Jesus. Eu imagino Jesus falando, olha só, o que aconteceu na cruz não foi o plano de Deus dando errado. A cruz era o plano de Deus. E aí o coração dos discípulos começava a queimar, começavam de alguma forma a entender algo, mas ainda assim, eles estavam com os olhos fechados. E olha como as promessas de Deus são melhores e maiores do que a gente pode imaginar. Se coloca na pele desses dois discípulos. Eles esperavam um rei que governasse. Um rei distante. Mas vem um servo que ensinou pelo exemplo, próximo. Jesus ali, podendo se encostar, podendo enxergar. Eles esperavam um trono ilimitado. Um trono por um tempo limitado, um governo que acabaria em alguns anos, mas vem uma cruz e uma salvação eterna, ilimitada. Eles esperavam uma espada, guerra, justiça com as próprias mãos, e eles ganharam perdão nas promessas de Deus, o amor puro. Esperavam a queda de Roma, veio a derrota da morte. Esperava a liberdade política, veio a liberdade eterna. A gente já pode viver as promessas de Deus. A ressurreição e a presença dele está disponível. Está aqui nessa palavra. Promessas que se cumpriram. Mas ao mesmo tempo, essa Bíblia é recheada de promessas que ainda viveremos, gente. E elas vão acontecer. Existe um lugar onde não tem doença, não tem lágrima, não tem choro, onde a frustração e a decepção ficam na porta de fora. Existe um lugar onde a gente pode acessar a presença de Deus e ter paz e amor, de uma forma que nenhuma sensação ou prazer na terra pode nos dar. Promessas e promessas que irão se cumprir. Mas muitas vezes você não está decepcionado com a promessa de Deus. Tu está decepcionado com a forma como Ele decidiu cumprir. Por isso, eu quero te dar 2 dicas do que fazer para que teus olhos sejam abertos. E ela está nessa história. Versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam,
Jesus fez questão de passar adiante. Jesus estava com eles 10 quilômetros. E depois de dar toda essa explicação, ele estava seguindo e falou: gente, então tá, tchau, até logo mais. E esses 2 discípulos falaram: não, só um segundo, para aqui, passa a noite com a gente. Imagina que ele já estava com o coração queimando por tudo aquilo e falou: vem, fica conosco porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. O primeiro passo para os teus olhos serem abertos de toda decepção e angústia é parar tudo em algum momento e convidar Jesus para ficar. E olha que eu sou de uma geração que por onde eu vou eu estou ouvindo coisa. Eu consumo YouTube, Spotify, durante o trabalho eu estou ouvindo música, em todo momento muita coisa sendo dita. Mas sabe qual é o problema de tudo isso? Que muitas vezes a pressa nos cega. A gente, por mais que sejam conteúdos bons, tem momentos que a gente vai precisar parar tudo para se encontrar com o nosso amigo. É isso que eles estão fazendo, parando tudo. E agora o segundo passo. Os olhos se abrem na comunhão com Jesus. Porque olha lá o versículo 30. E aconteceu então que, estando com eles à mesa, Jesus tomou o pão e abençoou. E partindo, lhe entregaram. Nesse momento, os olhos deles se abriram e o reconheceram. E ele desapareceu da presença deles. Foi no partir do pão que Jesus se revela. Foi no momento que eles estão conversando, tendo comunhão com Deus, naquela mesa, naquele lugar, que eles enxergam Jesus. É nesse momento, na tua vida, na comunhão que tu pode ter, no teu momento de oração, que tu rasga teu coração, tu parou tudo, tu tá naquele lugar, face a face, próximo da presença de Deus, que é ali que Jesus se revela. O partir do pão também mostra essas promessas que se cumpriram. Na ceia a gente teve antes. A gente celebra a ceia por aquilo que Jesus fez no seu sacrifício, mas também para apontar para a promessa que Ele virá, até que Ele venha. E é nesse momento de intimidade, de comunhão, que Ele lembra das promessas que Ele tem sobre a tua vida, sobre a história. Ele mostra que o controle de tudo está na mão dEle. Na comunhão com Cristo, nós trocamos a visão natural pela visão eterna. A gente para de só olhar para os fatos e passa a ouvir de cima aquilo que o Senhor tem. Então a minha pergunta para ti é: quando é a tua mesa? Quando é esse momento que tu para tudo? O culto é uma ótima oportunidade dos nossos olhos se abrirem, mas Deus quer te levar ainda mais profundo. Na minha vida, a minha mesa muitas vezes é chegar antes ou depois no trabalho, no meu escritório, e ter um momento com Jesus quando não tem ninguém. Botar meu louvor, me encontrar com meu amigo e ali depositar minha angústia, a minha decepção, os meus questionamentos, poder buscar Ele e ser lembrado de tudo, das verdades sobre o reino de Deus, da eternidade, que essa vida é só um teste. É nesse momento que os nossos olhos são limpos, e é para isso que o nosso Deus está te convidando hoje, para ter esse momento de intimidade com Ele. E olha o que gera esse momento de intimidade. No final dessa história, eles se olham, os discípulos, versículo 33, e falam: não é verdade que o nosso coração ardia, queimava no peito, quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, olha a atitude, eles levantam e voltam para Jerusalém, onde acharam reunidos os outros discípulos. Quando a gente tem um encontro, uma comunhão com Jesus, a gente não consegue mais andar para o lugar errado. A gente não consegue mais seguir distante daquilo que Deus tem. Na hora, nesse momento que Deus acende algo e fala: opa, volta para esse lugar, volta a fazer isso. Tu é renovado no teu coração e na tua mente. Então, quem se encontra com Jesus não consegue continuar caminhando na direção errada, gente. Jesus está aqui, Ele está no caminho da tua vida e Ele quer te trazer de volta para o lugar onde tu deveria sempre estar, que é perto dEle, próximo dEle. E para a gente viver de verdade, então, a gente não pode deixar a frustração tomar o controle da nossa vida. Esse é o primeiro ponto. 2, a gente tem que buscar a verdade na palavra e saber que a gente pode desfrutar da presença de Deus e da ressurreição que nos liberta de todos os nossos caos e pecados. E a gente precisa permitir, 3, que os nossos olhos sejam abertos no nosso encontro com Jesus. É isso que acontece quando Jesus está no nosso caminho e tu abre os olhos para se encontrar com Ele. E eu quero terminar com uma última história.
E essa história é de uma mulher holandesa chamada Corrie ten Boom. Ela tem as fotos aqui atrás. Ela viveu numa época da Segunda Guerra Mundial. Alguém que amava Jesus. Com 5 anos de idade, ela entrega a vida para Jesus, ela conta essa história. E ela passa a se apaixonar por esse Deus. Só que quando estoura a guerra e tem rumores que o governo nazista está se expandindo, chegando na Holanda, e ela ora, ela diz que Deus coloca um amor tão grande pelos judeus que estavam sendo mortos e perseguidos, que ela toma uma atitude drástica, que coloca em xeque a vida dela e da família dela. Ela faz o seguinte, ela abre espaço na casa para esconderijos nas estruturas. Tá vendo aquele armário? Ela colocava na frente, e quando batia algum policial nazista para procurar judeus, ela escondia todo mundo, desde bebês a idosos que seriam mortos. E muitas vidas foram salvas. Para ter uma noção, ela falava que a missão dela e dos amigos dela era de salvar a gente e falar do amor de Jesus. Salvar a gente e falar do amor de Jesus. E mesmo ela fazendo tudo certo, obedecendo a Deus, amando a Jesus, sabe o que acontece? Uma denúncia. Alguém entrega tudo o que estava acontecendo. E aí, os policiais retornam à casa, acham algum desses judeus e levam eles presos para serem mortos, e ela direto pro pior lugar que poderia existir na Terra. Era o maior campo de concentração só para mulheres na época do nazismo. É o campo de concentração de Ravensbrück. É nesse lugar, o mais sombrio que existia, que ela vai. E diretamente para a solitária. Fica 4 meses lá naquele lugar. E aí, numa entrevista, perguntam para ela: Corrie, me diz como foi ficar sozinha nesse lugar. Aí ela olha e fala assim: sozinha? Eles também pensavam que eu estava sozinha. Não, eu não estava sozinha não. Eu estava com meu amigo. Eu estava lá com Jesus, nesse lugar que morte e doença batiam todo dia na porta. E aí a entrevistadora pergunta: mas tu não ficou triste, não ficou desanimada? E ela: sim, claro que eu fiquei. Mas toda vez que eu me encontrava com esse meu amigo, ele lembrava que os filhos de Deus não têm medo. Eles devem ser corajosos. E ali também eu lembrava que Deus tinha todas as promessas que seriam cumpridas e que nada foge do controle dele. Não o suficiente, ela sai da solitária, ela vai para conviver com as outras mulheres nesse campo de concentração, e a situação era tão grave, gente, que a própria irmã dela, que também era uma discípula de Jesus, morre desnutrida nos braços dela, definhando por tamanha crueldade. Se tem alguém nessa terra que podia olhar para Deus e falar: Deus, eu fiz de tudo por ti, eu estou te obedecendo, por que isso está acontecendo na minha vida? Tem um coração tomado pela decepção, pela frustração, não conseguir enxergar coisas boas, era ela. Mas diferente de tudo isso, ela seguiu buscando a Deus, chorando na presença dele, buscando e colocando suas angústias e tristezas, derramando-se na presença e sendo cheia do amor de Deus em cada encontro. E aí, quando essa guerra finalmente acaba e ela passa a viajar o mundo inteiro falando sobre o amor de Deus, ela sempre levava consigo um bordado, e ela mostrava esse bordado, e ela chegava nesse lugar e falava: tá vendo esse desenho? Esse lugar cheio de fios emaranhados, confusos, tudo misturado. Essa é a nossa vida. A gente não entende muito bem o que está acontecendo, às vezes está tudo realmente bagunçado mesmo. A gente se questiona: Deus, o que o Senhor está fazendo? O que está acontecendo? Mas ela virava esse bordado. Aí aparecia essa coroa perfeita, o desenho todo completo. E ela dizia: olha só, é assim que Deus enxerga a tua vida. Ele já vê o desenho completo, mesmo que a tua visão ainda esteja confusa. Ele já sabe das promessas que irão se realizar sobre a história, mesmo que a gente não entenda. É esse Deus que a gente pode confiar. É esse Deus que nos convida a dar um passo de fé. E aí, ela falava essa frase: quando um trem entra num túnel e tudo fica escuro, você não joga fora o bilhete e pula do trem. Você permanece sentado e confia no maquinista. Eu não sei se tua vida está agora nessa escuridão, nessa confusão, se a decepção ou a frustração com algo, alguma área, alguma pessoa te deixou cego.
Mas o meu convite nessa noite é que tu possa confiar no autor da tua história. Tu possa confiar nesse maquinista que sabe para onde está te levando. Que tu possa entender que essa oportunidade de algo ruim na tua vida pode ser usado para muitas e muitas vidas serem alcançadas. A eternidade está batendo na tua porta. E o convite de Jesus hoje é: vem, se encontra comigo. Deixa eu limpar os teus olhos. Deixa eu te lembrar quem tu é para mim. Por isso, eu quero te convidar para ficar de pé. Enquanto eu termino com essa última frase. E a frase é essa: a tua história pode ter tomado um caminho diferente do que planejava, mas as promessas de Deus não desmoronaram. Jesus ainda está no caminho. Jesus ainda está no caminho. Jesus ainda está no caminho da tua vida, ainda que você não enxergue. Por isso, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E se tu quer tomar esse passo hoje de depositar a tua frustração, a tua angústia para esse Deus, se tu quer que teus olhos sejam abertos, que Deus te lembre daquilo que Ele já fez e vem fazendo na tua vida, eu quero orar por ti agora. Mas coloca a mão no coração como um símbolo desse momento teu com Deus. E eu vou orar agora por ti. Senhor Jesus, obrigado por cada um aqui, Senhor. Existem planos e coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, mas nessa noite a gente quer declarar que as nossas vidas são tuas, Deus. Eu peço, Espírito Santo, limpa os olhos desses meus amigos aqui nesse lugar. Mostra que as promessas que tu tens para eles não podem desmoronar quando os teus filhos estão contigo. Tudo coopera para o bem daqueles que estão de acordo com o teu propósito, coisas boas e ruins, Deus. Mostra que existe uma vida linda para ser vivida, existe um Deus que eles podem confiar, existe um lugar acessível, e que a partir dos encontros contigo, que passo a passo o coração seja cheio. Queime que nem esses 2 discípulos, que os olhos sejam abertos e que eles não duvidem que o controle da vida deles, de tudo que acontece, está na tua mão, Jesus, nosso amado Jesus. Glória a Deus por esse Jesus. Você pode fazer uma salva de palmas por esse nosso Deus? E eu quero terminar com uma última oração. E eu te peço que não saia do teu lugar por 2 minutos. É uma oração muito importante. Tudo que a gente faz nessa casa é por esse momento. E ela é dirigida para você que nunca veio na Brasa Church, tá a primeira vez aqui, ou já vem vindo, mas nunca tomou a decisão de entregar a tua vida para Jesus. Ou já foi até da igreja, tava seguindo o teu caminho agora em direção a Emaús, mas Jesus te chamou de volta, falou: meu amigo, chegou a hora de voltar pro lugar de onde tu nunca deveria ter saído. Eu peço que todo mundo feche os olhos e interceda por esse momento, para saber que essa decisão é só tua e de Jesus. Não é tua e do teu cônjuge que está ao teu lado, não é tua e do teu amigo que te trouxe, mas é tua e de Deus. E eu vou contar até 3. E se tu quer que eu coloque teu nome nessa oração, no 3, eu vou te convidar para erguer teu braço de forma bem alta, para mostrar que tu quer sim que teu nome esteja ali, que tu quer sim tomar esse passo de entregar a vida para Jesus. Então, junto comigo, eu quero te convidar agora, nessa contagem: 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante sua mão se você é essa pessoa. Levanta sua mão como símbolo para Deus. Eu vejo sua mão, vejo sua mão, eu vejo sua mão, vejo sua mão. Glória a Deus, eu vejo sua mão também ali em cima, aqui embaixo também. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus, existe salvação nessa casa hoje. E a gente se alegra pela tua decisão. E por isso, por ter tomado essa decisão hoje, eu quero te convidar para fazer uma oração comigo. Não sozinho, mas com a tua nova família em Deus. Eu vou orar aqui na frente, tu vai repetir, porque quem ora, quem crê em Jesus com o coração e declara com os lábios, existe salvação sobre essa casa. Então eu oro, você repete junto com todo mundo. Bora lá? Senhor Jesus, obrigado por essa noite. O Senhor me trouxe aqui
para ter um encontro comigo. Você já estava no caminho da minha vida e hoje os meus olhos foram abertos. Por isso eu me arrependo dos meus pecados e tomo a decisão hoje de declarar que Jesus, Tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus? Se você foi essa pessoa que levantou a mão, ou se tu viu alguém ao teu lado que levantou a mão, eu quero te convidar a sair do teu lugar e olhar para os corredores. Existem voluntários com lanternas espalhados. Ali a gente quer te dar um presente, a gente quer orar pela tua vida, a gente quer te ajudar no teu próximo passo no relacionamento com Jesus. Mas não perde tempo, já sai do teu lugar, já vem trazendo essa pessoa, porque esse momento é muito, muito, muito importante. E para nós que ficamos aqui, eu quero te convidar a celebrar nesse último louvor sobre as promessas de Deus que nunca, nunca deixarão de se cumprir. Nesse Deus que a gente pode confiar. Aproveita esse momento para abrir teu coração e derramar aquilo que é a nossa adoração ao único digno de toda honra, toda glória, o nosso amado Jesus. Deus abençoe a semana de vocês. Tchau.